A obra A Maldição do Titã, terceira parcela da série Percy Jackson e os Olimpianos, apresenta uma narrativa vibrante e multifacetada que mescla a mitologia grega com o cotidiano adolescente de forma irreverente e instigante. Escrita originalmente por Rick Riordan, embora esta versão seja fruto de uma tradução apaixonada por fãs, o livro convida o leitor a adentrar um universo onde heróis imperfeitos enfrentam desafios épicos, tanto no campo de batalha quanto nas relações pessoais. Desde os primeiros momentos, somos apresentados a Percy Jackson, um jovem semideus que, apesar de sua coragem, lida com inseguranças e conflitos internos, os quais se revelam ao longo de uma trama repleta de ação, humor e reviravoltas inesperadas. Na introdução, o autor nos situa no ambiente de Westover Hall, um internato de aparência imponente e quase medieval, onde o clima sombrio e a tensão antecipam o que virá a seguir. Percy, acompanhado por suas amigas Annabeth e Thalia, inicia uma jornada que é, ao mesmo tempo, uma missão de resgate e um rito de passagem. O texto descreve com riqueza de detalhes a viagem de carro sob condições climáticas adversas e a chegada a um local que mais se assemelha a um castelo do que a uma escola, reforçando a atmosfera de mistério e perigo iminente. Essa ambientação contribui para que o leitor se sinta imerso num mundo onde o extraordinário se esconde por trás do cotidiano. O enredo se desenvolve por meio de episódios intensos e, por vezes, cômicos. Logo de início, a operação de resgate protagonizada por Percy dá sinais de que nada sairá como o planejado, um tema recorrente que permeia a narrativa. A tensão aumenta com a revelação de que o vice-diretor, Dr. Strepe, não é o que aparenta ser. Este personagem, que inicialmente se apresenta com traços quase caricaturais, vai se transformando em uma ameaça cada vez mais sinistra, demonstrando habilidades sobre-humanas e uma conexão perturbadora com forças malignas. Em um desses momentos decisivos, Percy se vê forçado a enfrentar o monstro enquanto luta para proteger crianças meio-sangues, cujo perigo é acentuado pelo cheiro que os torna vulneráveis aos inimigos sobrenaturais. A narrativa é marcada por cenas de ação intensas e estratégias improvisadas, como o uso da névoa pela destemida Thalia, ou a transformação de uma caneta em espada, contra a corrente, que simboliza a criatividade e a adaptação dos jovens semideuses. Essas cenas não apenas intensificam o ritmo da história, mas também revelam as características dos protagonistas. Percy, que transita entre a ingenuidade e o heroísmo. Annabeth, cuja inteligência e ambição, inclusive com planos arquitetônicos que extrapolam o comum, são evidentes, e Thalia, cuja coragem e senso de humor se manifestam mesmo diante do perigo. A interação entre os personagens cria uma dinâmica rica em diálogos descontraídos, muitas vezes permeados por piadas e referências contemporâneas, elementos que tornam a leitura leve, apesar das ameaças constantes. No decorrer da trama, o livro explora temas universais como o amadurecimento, a descoberta da identidade e a responsabilidade que acompanha o poder. Percy, por exemplo, é constantemente confrontado com suas limitações e o peso de ser filho de Poseidon, o que lhe impõe a necessidade de encontrar um equilíbrio entre sua natureza divina e sua humanidade. Ao mesmo tempo, a presença de deuses como Ártemis, que aparece com autoridade e impõe regras rígidas sobre quem pode participar de suas caçadas, reforça a ideia de que o mundo mitológico, embora fantástico, opera com leis próprias e intransigentes. Essa dualidade entre o mundo humano e o divino é tratada com uma sensibilidade que permite ao leitor refletir sobre os próprios conflitos internos e a busca por pertencimento. A estrutura do livro é outro ponto de destaque, dividido em capítulos que se intitulam com expressões inusitadas como "Minha operação de resgate dá muito errado" ou "O vice-diretor tem um lança-mísseis". A obra utiliza essa organização para modular o ritmo narrativo e proporcionar pausas que permitem ao leitor digerir os acontecimentos de forma fragmentada, mas coesa. Essa escolha formal também reflete a estética própria da série, que mistura elementos da literatura de aventura com uma linguagem próxima do universo adolescente, permeada por gírias e referências culturais contemporâneas. Tais recursos estilísticos criam uma identidade visual e textual que atrai tanto jovens quanto adultos, que podem se identificar com a sensação de estar à beira de uma descoberta grandiosa ou de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis.
A crítica, ao analisar a eficácia do autor, pode reconhecer que Riordan, e por extensão, os tradutores e revisores desta versão, conseguem equilibrar humor, ação e emoção de maneira rara. A escrita é ágil e visual, permitindo que cada cena seja imaginada com clareza, seja o ambiente gélido de Westover Hall ou os momentos de tensão durante confrontos com monstros, como a assustadora mantícora que ameaça a integridade dos heróis. Ao mesmo tempo, o livro não se esquiva de temas mais profundos, como a perda, a culpa e a responsabilidade que acompanha o ato de liderar e proteger os outros. Essa mescla de leveza e seriedade enriquece a narrativa e oferece diversas camadas de interpretação, permitindo que o leitor desfrute tanto da aventura quanto dos dilemas existenciais dos personagens. No aspecto formal, o estilo de escrita demonstra uma inventividade que se traduz na criação de cenas memoráveis e diálogos marcantes. A alternância entre momentos de alta adrenalina e pausas introspectivas, em que Percy reflete sobre suas falhas e o destino de seus amigos, cria um contraponto que intensifica a experiência de leitura. Além disso, o uso de elementos estéticos, como descrições minuciosas de cenários, por exemplo, a ambientação quase gótica de Westover Hall e a evocativa presença dos deuses, e a introdução de recursos visuais e simbólicos, como o boné dos New York Yankees de Annabeth, que se torna um símbolo da presença humana, mesmo em meio ao sobrenatural, confere à obra uma identidade singular e coerente. Em suma, A Maldição do Titã é uma obra que vai além do simples entretenimento. Ela propõe uma reflexão sobre a natureza do heroísmo, os conflitos entre o divino e o mortal e as inevitáveis perdas que fazem parte do processo de crescimento. A narrativa dinâmica, aliada a uma escrita repleta de humor e emoção, transforma cada página em uma experiência imersiva, onde a tensão dos combates se mistura com os dilemas pessoais dos personagens. Através de uma linguagem acessível e repleta de referências contemporâneas, o livro consegue dialogar com seu público de forma direta e envolvente, mantendo viva a tradição dos mitos gregos enquanto os adapta para o universo moderno. Essa habilidade de transitar entre o antigo e o novo, o épico e o cotidiano, é o que torna a obra não só um marco na literatura infanto-juvenil, mas também um convite permanente à descoberta de si mesmo e à valorização das histórias que nos moldam.